Hoje a gente vai falar sobre base, tudo que você precisa saber sobre base. Quais são as principais dúvidas assim que geralmente eu recebo sobre base? Como acertar a cor? É uma das dúvidas que mais me perguntam. A melhor forma de aplicação é uma das dúvidas que mais chega para mim também. E vocês sempre me pedem indicação de uma base boa. E aí sempre que eu recebo essa pergunta, Bia, me indica uma base boa, eu tenho que abrir um parêntese e dar essa aula, explicar uma coisa para você. Quando a gente fala de base, ela é a base de tudo, né? Por isso que ela é a base. Ela é um dos primeiros produtos que a gente aplica na maquiagem. E a base, ela guia muita coisa na maquiagem. Então quando você tá com a base errada, muita coisa na sua maquiagem desanda, muita coisa na sua maquiagem não dá certo. A começar pela cor e também pela textura. Então quando você tá usando uma base que não é adequada para o seu tipo de pele, e aí eu não tô falando da cor da sua pele, eu estou falando do seu tipo de pele, se essa pele é seca, se essa pele é oleosa, se é uma pele com linhas de expressão, se é uma pele com rugas, se é uma pele madura, desse tipo de pele, se é uma pele com acne. Se essa base não estiver adequada para o seu tipo de pele, muita coisa na sua maquiagem vai dar errado. Porque se você tiver a pele seca e estiver usando uma base mate, por exemplo, a sua pele vai ficar ainda mais seca, vai craquelar, a sua base vai abrir. Se você tiver uma pele muito oleosa e estiver usando uma base mais hidratante, a pele tende a ficar oleosa muito rápido, a base tende a derreter, você passa poucas horas na rua e a base já tá saindo. Por quê? Essa base não tá adequada pro seu tipo de pele, entende? Por isso que quando eu falo que quando me pedem uma indicação de uma base boa, tenho que dar essa aula. Porque uma base boa não depende da minha indicação, depende do seu tipo de pele. Se você me perguntar, Bia, qual é a melhor base hidratante na sua opinião? Aí eu tenho uma opinião, porque eu sei ali, dentro das bases hidratantes que eu conheço, as melhores são X, X e X. Agora, uma base boa, ela é muito aberta, porque isso depende da pele, depende da pessoa que vai usar. E aí eu não tô falando também só em relação ao tipo da pele, mas características que essa pele tem, o uso que você vai dar pro produto e sim o tom de pele também, que é muito importante. Então primeiro eu quero que você chegue aqui com a mente aberta, que base ela é o principal da maquiagem. Porque quando você sabe o seu tipo de pele, você escolhe uma base correta pro seu tipo de pele, tudo na textura da maquiagem melhora. Quando você escolhe uma base correta para o seu tipo de pele, tendo como base, né, o seu tipo de pele, você escolhe um primer certo para o seu tipo de pele, você escolhe um corretivo certo para o seu tipo de pele. Dificilmente você erra nos outros produtos, porque a base ali é o principal. A mesma coisa acontece na cor. A cor da base, ela é guia para muita coisa. Quando você sabe a cor da base certa, você sabe que cor de corretivo você vai comprar, você sabe que cor de pó que você vai comprar, você sabe que cor de contorno você tem que usar. Então, tudo é guiado pela base. Por isso que eu gosto dessa aula, para você entender a importância do produto tá certo para o seu tipo de pele. E aí também é uma dúvida que eu sempre recebo. As meninas falam assim, porque tem que usar a base mais clara, um pó mais escuro e a base mais clara. E eu nunca gosto de fazer esse tipo de indicação. Às vezes você compra um produto errado, a base ficou muito clara, e não é a melhor opção você corrigir isso com pó. Por quê? Primeiro que é mais difícil de você corrigir, às vezes a cor pode não ficar certa. Segundo que você fica comprando um produto em função de outro. Então o que é que acontece? Geralmente o pó ele acaba primeiro do que a base. Aí você comprou um pó mais escuro do que o tom da sua pele, porque a sua base estava clara. Esse pó acabou, a sua base continua mais clara do que a sua pele, e aí você vai comprar outro pó. Continua comprando um pó mais escuro, só que aí sua base acaba. Em vez de comprar uma base que fique no tom certo da sua pele, você vai comprar outra base mais clara para usar o pó que você já tem em casa. E aí você fica nesse ciclo vicioso de comprar um produto em função do outro e tá sempre comprando o produto errado para você. Então sempre que as meninas falam para mim, minha base tá mais clara, minha base tá escura, o que é que eu faço? Eu sempre indico você comprar um outro produto, uma outra base. E aí pode ser uma base baratinha, ou qualquer produto desses que a gente tem hoje, né, de pigmento, conta-gota, para pigmentar a cor, para alterar a cor da base. Nunca os outros produtos. Os outros produtos eles têm que estar certos, porque quando aquela base acabar, você vai comprar um produto que vai estar no tom certo da sua pele, fechou? A primeira coisa que eu preciso que você tenha em mente quando você vai escolher uma base é o seu tipo de pele. Por isso que eu bato tanto nessa parte de saber o seu tipo de pele, saber as necessidades da sua pele, porque é isso que vai comandar toda a maquiagem, tá? Não existe você pegar uma base mate, peguei aqui a base mate da Revlon, todo mundo fala que é boa, e querer colocar ela na sua pele a todo custo. Se a sua pele não aceita uma base de efeito mate, não aceita uma base seca, a base não vai ficar boa. Pode ser a base mais cara do mundo, pode ser a melhor base, pode ser a Lancôme.
não vai ficar bom, porque é um produto que não está adequado para o seu tipo de pele. Então, saber o seu tipo de pele é primordial para poder escolher os produtos que você vai usar, tá bom? Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é qual o seu tipo de pele. Sua pele é seca? Sua pele é oleosa? É uma pele mista? Qual é o seu tipo de pele? Quais são as características que essa pele tem? E aí eu quero que você tenha em mente outra coisa. Quem tem pele mais oleosa vai preferir bases que tenham acabamento mate, porque a pele já é oleosa, já produz oleosidade com facilidade. Se a base não for mate, não for uma base mais sequinha, essa pele vai ficar oleosa ainda mais rápido. Então quem tem pele oleosa ou pele mista vai preferir bases mais mate, com esse acabamento mais seco. Eu vou aplicar aqui na mão já para vocês verem bem a diferença de uma base mais mate para uma base mais hidratante, tá? Quem tem a pele mais seca, uma pele, geralmente peles maduras são mais secas, ou que tem a pele mais seca mesmo, vai preferir bases mais hidratantes. Por quê? Se eu coloco uma pele seca e venho com a base mate, que também é seca, em cima dessa pele, você sabe o que vai acontecer? Essa base vai craquelar toda, porque a pele já tá seca, não tem por que você colocar um produto mais seco em cima dessa pele. Você precisa colocar um produto hidratante para a pele sentar ali e ficar legal. A sua pele já tá sem água. Muitas vezes a pessoa não faz uma preparação de pele adequada, aí coloca um produto seco em cima da pele, ele começa a rachar, começa a abrir caminho, a pele tá seca demais para aquele produto, entendeu? Então, sempre que a gente fala de peles mais oleosas, oleosa ou mista, base mate. Sempre que a gente falar de peles mais secas, base hidratante. Segundo ponto que eu preciso ter em mente na hora que eu vou comprar uma base, a textura que eu quero essa base. Mas antes de ir para a textura, eu vou mostrar aqui para vocês a diferença da base mate para a base hidratante. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho só. E vou usar aqui também a base hidratante da Tracta, que eu vou colocar um pouquinho também. Eu gosto de fazer esses testes porque fica melhor de vocês entenderem, né, a diferença de um produto para o outro. Botei aqui os dois produtos na minha mão, vou espalhar e vou colocar aqui o ventiladorzinho aqui do lado para ele dar uma secada, tá vendo? Essa daqui é a base mate e essa daqui é a base hidratante. Eu vou pegar o ventilador ali, vou secar aqui em cima dessa base, deixei a camada mais fininha, tentei espalhar bem para ele secar rápido, tá? E você conseguir ver logo a diferença. Tem uma cliente que a pele é sensível. Ó, quando a gente fala de uma pele sensível, a gente tá falando de outra categoria de pele. O que é que acontece numa pele sensível? Geralmente a pele sensível, ela tem alguma alergia ou algum grau, mesmo que leve, de alergia a algum componente que pode ter naquele produto. Nesse caso, você tem que fazer um teste alérgico antes de comprar essa base, tá? Não vai comprar a base sem fazer aquele teste de alergia. Então, pega um pouquinho da base e passa aqui no pulso, aqui atrás da orelha, em alguma região aqui perto do pescoço. Só um pouquinho do produto para fazer um teste de alergia mesmo, ver se vai ter alguma reação. E sempre optar por produtos mais hipoalergênicos, tá? Que é quando eles não têm alguns desses componentes que tendem a causar alergia. Então, sempre tome esse cuidado na hora de comprar a base para quem tem a pele mais sensível. Base mais hipoalergênica e fazer um teste de alergia antes. Deixa eu colocar aqui. Eu tenho que achar o ponto onde a luz vai bater aqui. Ó, se você observar bem, conseguem ver a diferença? Que nessa aqui, que é a base mais hidratante, a luz, ela dança aqui no produto, tá vendo? À medida que eu mexo, a luz vai se movendo, ela reflete. E a mate não, ó, ela segue mate aqui. Aqui em cima ainda dá um pouquinho úmida, ela dá uma refletida de leve, mas aqui embaixo, que ela já tá bem sequinha, ó, não dá pra ver a luz dançando ali no produto. Então essa é a diferença na textura de uma base que é hidratante para uma base que é mate. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente aí na hora que você vai comprar o produto, se você quer uma base mate ou se você quer uma base hidratante. Vamos lá, eu já sei, eu vou aproveitar aqui o gancho, né, pra gente criar um personagem fictício. Então Mariazinha é uma mulher de pele oleosa, então ela vai usar uma base mate. Esse é o primeiro ponto aqui que Mariazinha tem que saber sobre a pele dela, que se ela tem uma pele oleosa, ela vai usar uma base mate. Segundo ponto que Mariazinha tem que saber sobre a pele dela, qual a textura que essa pele dela tem. Se é uma pele mais jovem, toda esticadinha, toda bonitinha, ou se é uma pele que já tem linhas de expressão, se é uma pele já flácida.
tá? E isso não tem nada a ver com a idade, que eu sou novinha e tem algumas linhas de expressão aqui na testa, aqui abaixo do olho. Então isso é uma característica muito da sua pele. E aí o que é que você precisa ter em mente? Quanto mais esticadinha é essa pele, quanto mais jovem é essa pele, ela suporta uma base mais grossa, ela suporta uma base mais densa, uma base mais pesada, com a textura mais pesada. Quanto mais flácida é essa pele, quanto mais linhas de expressão essa pele tem, quanto mais textura essa pele tem, ela precisa de um produto mais leve, mais fluido, que espalhe com mais facilidade no rosto, que não pese essa pele. Por quê? Se a pele já tem muita textura e você bota um produto muito pesado, essa textura vai ficar em evidência. Então isso vai meio que ao contrário do que você quer esconder. Por exemplo, eu tenho linhas de expressão aqui na região da testa, então se eu pego uma base muito grossa, e aí eu vou dar um exemplo aqui de uma base bem grossa para vocês e uma base mais fluida. Se eu pego uma base mais grossa e coloco numa pele que tem muita textura, ela tende a marcar essa textura, porque você vai se movimentando ali e aquela camada que tá grossa na sua pele, ela também vai se movimentando. Ela não é uma camada fina, ela é uma camada grossa. Então vai marcando as linhas de expressão por conta disso, desse movimento que a pele vai fazendo. Então toda a pele que tem mais linhas, que tem mais textura na pele, né, que não é aquela pele lisinha de bebê, é melhor você usar um produto mais fluido. E toda a pele que é mais jovem, mais lisinha, mais maravilhosa, é bom você usar uma base mais grossa. Só que qual o problema disso aí? Geralmente as bases mais fluidas, mais leves, elas tendem a ter menos cobertura. E as bases mais grossas, elas tendem a ter mais cobertura. Por quê? O que faz uma base ser mais grossa é ela ter esse excesso de pigmento, tá? Esse pigmento que ela tem em excesso faz a base ser mais rígida. E quando você tem uma base mais leve, mais fluida, quer dizer que você diluiu aquilo ali. Quer dizer que você pegou aquele mesmo pigmento, colocou alguns produtos ali, geralmente agentes hidratantes, agentes diluidores, algum tipo de óleo, e deixou esse produto mais leve, mais suave. Eu vou fazer uma misturinha aqui para vocês verem, para vocês entenderem isso. Eu tenho essa base aqui da Tracta, ó, e eu vou colocar aqui uma gota dela na minha mão. Você percebe que essa gota, ela fica aqui, ó, intacta. É capaz de eu virar ela de cabeça para baixo e ela não sair do lugar. E isso é uma característica de uma base densa, de uma base mais grossa. Diferente de uma base mais fluida, que é o caso dessa aqui da Contém 1 grama. Eu vou pingar uma gota dela aqui, ó. E você vai ver que ela já começa a descer, tá? E essa nem é uma base super fluida. Mas de você pingar uma gotinha dela ali, ó, ela já começa a escorrer mais rápido do que essa daqui da Tracta. Se eu colocar aqui, por exemplo, a base da Bruna Tavares, que é uma base super fluida, uma gotinha que eu colocar dela aqui, ela já escorre bastante, ó. Percebe que ela vai descendo bem mais rápido? Essa já é uma característica de uma base ainda mais fluida, ainda mais levinha. Então, vamos lá. A gente falou agora, a gente já tinha escolhido lá o acabamento que a gente queria para essa base, se é mate ou se é uma base mais hidratante. Agora a gente está falando sobre a textura. Vamos dizer que Mariazinha tem uma pele com linhas de expressão, né? Com algumas linhas. É uma jovem senhora, ali na base de uns 35, 30 anos. Tá novinha ainda, mas começa a aparecer um negocinho aqui, um negocinho ali. Então ela tem uma linhazinha de expressão ou outra. O que é mais indicado para Mariazinha? Uma base densa, grossa, tipo a da Tracta, ou uma base mais fluida, tipo a da Contém 1 grama e a da Bruna Tavares? Fala pra mim aí nos comentários, que eu vou anotar aqui no meu papel, tá? Que no final a gente vai escolher uma base pra Mariazinha. Aí, ó, o Vanusa já falou aqui, eu tenho 21 anos e tenho essa linha na testa, pra gente ver que isso não é uma questão de idade, né? Como a gente fala, são linhas de expressão, é da gente se expressar, sorrir, brincar, dar risada, fazer careta, entendeu? E aí vão criando essas linhas, e você não vai deixar de dar risada, brincar, fazer careta pra não ficar com linha de expressão, pelo amor de Deus. É só botar uma base mais fluida, passar um pouco mais de hidratante, cuidar um pouco mais da pele e dando jeito. Aí, ó, Bianca já falou ali, Line, base fluida, justamente. Mariazinha, se ela tem linha de expressão, ela vai usar uma base fluida. Então, a gente já tem aqui, ó, duas coisas para escolher a base de Mariazinha. A gente sabe que tem que ser uma base mate e que tem que ser uma base fluida. Vamos falar agora da cobertura dessa pele, vamos? E aí, eu vou fazer um teste aqui. Vou pegar aqui um lápis preto e vou fazer uma linha aqui na minha mão, tá? Vou fazer aqui uma linha na minha mão. Agora a gente vai falar de cobertura.
O que quer dizer a cobertura da base? Quando a base ela tem leve cobertura, quer dizer que ela tem um leve pigmento, tá? Pigmento que a gente fala é a cor da base, é o pigmento, é o que dá cobertura, é o que faz ela cobrir as manchas. É a quantidade de pigmento que ela tem, pigmento naquela cor ali da sua pele. Então, quanto mais leve a base, menos pigmento ela tem. Quanto mais de alta cobertura essa base, mais pigmento ela tem. Então, geralmente, as bases se dividem em três. Natural, leve, que é com bem pouco pigmento, média, que é com pigmento mediano, e a de alta cobertura, que é um pigmento mais denso, mais intenso. Eu vou aplicar aqui na minha mão 3 tipos de base. Uma base de alta cobertura, uma base de média cobertura e uma base de cobertura leve. E o que é que eu quero que você veja aqui? A gente está usando uma linha preta, então nenhuma delas vai cobrir 100%, tá? Um pigmento dessa cor, para cobrir 100%, a gente teria que usar colorimetria, corretivo colorido, e isso é base para outra aula, não vai ser hoje, tá? Mas eu quero que você veja o potencial de cobertura, quando a gente fala de uma base de alta cobertura, uma base de média cobertura ou uma base de cobertura leve, tá bom? Eu vou colocar umas gotinhas delas aqui na plaquinha e vou pegando com o dedo e vou passar aqui, porque eu quero passar bem pouco produto. Então, coloquei aqui, já botei muito na plaquinha, né? A pessoa não consegue dosar. Alta cobertura, coloquei aqui, ó, média cobertura e vou colocar um pouquinho de cobertura leve, tá? E aí eu vou pegar cada uma delas e vou aplicar sobre esse lápis aqui, que essa altura já secou. Então, peguei aqui, ó, cobertura alta e vou vir aplicando aqui na mão. Vou pegar agora com outro dedo aqui, ó, cobertura leve. E vou vir aqui, ó. Daqui você já vê a diferença do poder de cobertura dessa base, né? Agora eu vou pegar aqui... Não, desculpa, gente, essa é de cobertura média, tá? Essa daqui agora é de cobertura leve. Dá pra ver a diferença de um tipo de cobertura pro outro? Percebe que essa daqui... Agora ela tá molhada, então parece até que cobriu tudo, né? Mas depois que secar vai aparecer um pouquinho mais o preto. Essa daqui já cobre bem mais, você tem um pouquinho mais de dificuldade de ver a linha. E essa última cobre bem pouco, só vai dar uma melhorada no aspecto da pele, mas ainda dá pra ver bastante da manchinha que a gente simulou aqui. Nessa hora, o que é que você tem que ter em mente para escolher a sua base? Que tipo de cobertura você precisa? Como é a sua pele? Tem muita mancha? Tem pouca mancha? Então, você quer só dar uma melhorada assim no aspecto para a pele no geral ficar mais bonita? Ou você precisa de um rebocão, que é uma cobertura total, que é cobrir tudo só com a base? O que é que você quer? O que é que você está buscando nessa base? A gente tem que entender que a gente só vai achar uma base boa se eu souber o que é que eu quero dessa base. Não adianta eu chegar na loja e dizer, moça, eu quero uma base boa. Ela não sabe sobre mim, ela não sabe do que eu gosto, ela não sabe do meu tipo de pele, ela não sabe se a minha pele tem linha de expressão, não tem, fica oleosa com facilidade, não fica. Ela não sabe pra onde eu vou, se eu quero uma base pro dia a dia, se eu quero uma base pra ir pra festa, se eu quero uma base mais leve, se eu quero uma base que eu consigo usar nas duas situações. Ela não sabe como é que ela vai me indicar um produto bom pra mim, se eu não tô dizendo o que é que eu preciso. Nossa Mariazinha quer uma base de alta cobertura, uma base leve, uma base média. O que é que a nossa Mariazinha quer? Vamos dizer que a nossa Mariazinha é uma mulher que não quer ter 10 bases em casa. Ela quer uma base só, que quando ela precisar, ela consiga usar no dia a dia. E quando ela precisar, ela consiga usar para sair. Então, vamos dizer assim, vamos botar para Mariazinha uma base de cobertura média, que aí ela vai conseguir controlar na aplicação, se ela quer mais cobertura ou menos. Fechou? Aí, Regina, é esse tipo de conteúdo que precisamos. Parabéns. É por isso que eu falo que a maquiagem sob medida ela é diferente por isso. Porque não é uma receitinha, eu não vou chegar aqui pra você e dizer, ó, essa base é boa, compre. Não é assim que funciona. Eu tenho que saber de você, você tem que me dizer como é a sua pele, eu tenho que te ajudar a entender como é a sua pele, o que é que você precisa, qual tipo de textura é melhor pra você, qual a mancha que você tem, se é o caso, o que é que você precisa cobrir, o que é que não precisa, o que é que você vai usar pra cobrir isso, e daí a gente vem pros produtos. Não adianta eu te colocar um produto na mão se você não souber pra que serve, não souber como é que você vai usar. Entendeu? Você tem que entender de você primeiro, para depois entender do produto. Mariazinha já me disse aqui, ó, que ela quer uma base mate, que ela quer uma base fluida e que ela quer uma base de média cobertura. Depois que Mariazinha já me disse tudo isso sobre ela, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher a cor, né? Agora a gente já sabe tudo que a gente quer nessa base. Eu posso chegar na loja e dizer, moça, eu vim aqui comprar uma base mate,
de textura fluida e de cobertura média. E aí eu vou pegar todas as bases que vai ter na loja e vou ver qual que me agrada. Porque depois que eu sei que eu tô aqui com a base na mão, que eu sei que a base tem tudo que eu preciso, tudo que eu tô procurando, eu posso escolher vendo se ela tem a cor que vai ficar boa na minha pele, vendo se ela tem um preço que vai me agradar, né? Porque não adianta só a base ser boa, ela tem que ter um preço que agrade o consumidor, a pessoa que tá comprando. Então tudo isso a gente vai avaliar depois que a gente sabe o que a gente quer. Então agora que eu já sei tudo que eu quero na base, eu vou escolher a cor. E para escolher a cor, eu tenho que ter consciência de algumas coisas. A primeira é subtom de pele. Cada pessoa tem um subtom de pele. Pessoas têm a pele mais amarelada, mais rosada, mais neutra. E a base precisa observar isso também, tá? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual é o seu subtom de pele. Eu não vou entrar nesse assunto hoje porque ele é muito grande, mas aqui no Instagram eu tenho um destaque só sobre subtom de pele. É muito legal você ir lá, ver o vídeo, entender direitinho e fazer o teste que tá lá para poder saber o seu subtom de pele. E aí o que é que você vai fazer? Para escolher o tom certo da sua base, você vai vir com um produto e vai testar ele aqui, ó, na região da mandíbula. Sabe por que você vai fazer esse teste aqui? Porque eu não entendo porque que a pessoa... O pessoal tem muito costume de querer testar na mão, só que a mão ela é diferente do rosto. Primeiro, que você não vai usar a base na mão, então não tem por que você tá testando a base na mão. É a mesma coisa de você ir na loja de sapato e querer comprar um sapato testando ele na mão. Não dá, tem que colocar no pé para saber se vai ficar bom. E com a base não é diferente, você tem que colocar a base no rosto para saber se ela vai ficar boa. Outra coisa que acontece é que o rosto a gente tende a proteger muito, né? Proteger do sol, usar chapéu, passar protetor. E a mão, geralmente, ela fica ali meio... Só não liga muito, a mão toma mais sol, fica mais exposta. Você não liga de estar passando protetor, de estar cuidando, passando um creminho na mão. Pouca gente faz isso. Então a mão acaba tendo uma coloração diferente do rosto. Então quando você vai na loja, testa a base na mão e depois vem aplicar ela no rosto, não tem como ser a mesma cor. Não é a mesma pele, a pele não é igual, a pele não tem a mesma tonalidade. Aí a base não vai ficar igual. Sabe o que vai acontecer? Você vai comprar a base errada. Não testa nem no pulso, nem no pulso. Sabe por quê, ó? Geralmente o que acontece? O pulso ele tá aqui, ó, preso ao corpo. Você sai com ele, não vai dar pra ver, mas você sai com ele junto ao corpo assim, ó, ele não toma sol, é tanto que você consegue ver a sua veia. Você já percebeu que o nosso pulso ele é tão clarinho que a gente consegue ver a veia? Se você testar a base aqui e aplicar ela no rosto, o que é que vai acontecer? A cor não vai ficar certa, porque no rosto geralmente não dá pra você ver as veias que estão embaixo, os vasinhos. Então sempre teste a base no rosto, nunca teste em outro lugar, tá? E outra coisa, não testa aqui no meio da testa, no queixo, não. Tem que ser aqui na região da mandíbula. Por quê? Se você observar o nosso rosto, a forma como o sol incide, né? A luz vem no nosso rosto, faz com que algumas regiões do nosso rosto, geralmente aqui o centro, ele fique mais claro do que as extremidades. Geralmente as extremidades em pele negra, isso fica muito visível. A pele negra é show porque você consegue ver isso muito bem. Geralmente quem tem pele negra, você percebe a diferença, que o centro é muito mais claro do que a extremidade, pele morena também. Quem é mais clarinha vai ter um pouco mais de dificuldade de visualizar isso. O centro do rosto, ele é mais claro que as extremidades. Então, quando você pega uma base e testa aqui no centro do rosto, que é uma região mais clara, quando você espalhar para o resto e colocar ela aqui, ó, perto da raiz do cabelo, aqui embaixo, você vai ficar com o rosto pálido, vai parecer que você tá mais clara. A mesma coisa acontece ao contrário. Quando você testa a base numa região muito extrema do rosto, e aí quando você aplica no rosto todo, parece que você tomou muito sol. Por isso que é muito errado a gente falar que eu tenho que achar uma base que seja exatamente o tom da minha pele. Não existe uma base que é exatamente o tom da sua pele. Porque muitas vezes a sua pele não tem um tom só. Então o que é que a gente procura? A gente procura uma base que se adapte bem na nossa pele. Que você aplique, não fique parecendo que você tá mais clara ou que você tá mais escura, que ela tem uma boa adaptação, porque as bases fazem isso. A indústria cosmética que a gente tem hoje sabe que não tem como uma única marca fazer base para todos os tons de pele que a gente tem no Brasil ou no mundo. Então a própria base, ela tende a se adaptar um pouco à sua pele. Uma única cor de base, ela consegue pegar um leque de pessoas, então ela consegue atender da cor 1 até a cor 3, vamos dizer assim, sabe? Tipo, 3 tons de pele, mais ou menos. Ela vai se adaptar bem naquela pele. Por isso que, às vezes,
Pode acontecer, é um pouco raro, mas pode acontecer a depender da gama de cores que a base tem. E é uma coisa que acontece, por exemplo, com a base da Bruna Tavares. Ela tem 30 cores, então é uma gama bem aberta. Consegui me adaptar a 3 tons dessa base. Porque a própria base dá essa adaptada e como ela tem muitas opções, você acaba se adaptando bem a mais de uma cor. Vou colocar aqui ó, uma gotinha dessa base pra gente fazer o teste aqui junto. Vou colocar aqui uma gotinha dessa daqui da Bruna e vou colocar uma gotinha aqui da L'Oréal, que eu quero tons diferentes, para vocês conseguirem ver bem a diferença. Ó, tem 3 bases aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar ela aqui na minha pele. E aí eu gosto de vir aqui, ó, da mandíbula até o pescoço. Eu quero que você faça justamente essa observação, ó. O centro do rosto, aqui a região da mandíbula e o corpo, aqui a região do pescoço, tá? A base, ela tem que casar bem em tudo. Ela tem que ficar coerente tanto com o corpo como com o rosto. Ela não pode ficar mais clara ou mais escura em uma das regiões, senão vai parecer que você botou uma máscara e saiu, tá bom? Então toda vez você vai ter que aplicar a base no colo, em tudo. Então, quero que você olhe aqui pra mim essas 3 cores e me diga qual cor ficou melhor na minha pele. A com 1, a 2 ou a 3? Essa base 1, ela tá muito clara pra minha pele, então ela tá destacando bem, ó. O local que eu passei ela tá destacando bastante. Então, eu já sei que ela é muito clara pro meu rosto. Essa segunda, eu consigo perceber muito a diferença dela pra minha pele, porque ela tá um pouquinho mais escura. Não tá muito, mas ela tá um pouquinho mais escura. Já essa terceira, eu quase não vejo a diferença dela. Aqui, ó. Ela aqui do lado dessa parte mais clara do rosto, eu quase não vejo diferença. E aqui na parte mais escura também, eu vejo bem pouquinha diferença. Então, eu acho que essa daqui vai ser a que vai se adaptar melhor. Mas aí eu vou passar um pouquinho das duas para vocês verem. Uma é a base da Fendi, tá? E a outra é a base da Bruna. Eu vou passar um pouquinho mais dela aqui em 2 lugares diferentes no rosto para vocês verem melhor essa diferença. Deixa eu achar um pincelzinho aqui para não sujar ali, porque daqui a pouco a gente ainda vai falar um pouco mais sobre a aplicação de base. Vou pegar aqui um pincel Kabuki e vou aplicar aqui um pouquinho mais desse produto. E eu apliquei muito com a região muito pequena, mas tudo bem. Vou pegar agora um pouquinho da base da Bruna e vou aplicar do lado aqui. Deixa eu vir um pouquinho mais pra cá. E aí eu quero que vocês olhem aqui e me digam qual base ficou melhor. Eu acho que no vídeo as duas vão ficar bem boas, porque a diferença de uma para outra é uma nuancezinha assim pouca. Se eu quisesse usar essa, mesmo achando ela um pouquinho mais escura, eu ia conseguir fazendo uma iluminação, dando uma ajeitadinha assim, sem muita coisa. Não ia precisar misturar produto nela não. Mas eu vejo aqui, por exemplo, em comparação ao corpo, que essa aqui tá um tom mais legal, porque essa região minha é um pouquinho mais clara. Essa aqui já pode ficar um pouco mais escura e eu ficar com o rosto meio vermelho, sabe? Parecendo que eu tomei muito sol. Vou remover aqui o excesso. Ui, já fiz uma meleira. A pessoa botou a mão num lugar que não era pra botar. Isso aí. Vou tirar aqui o excesso com o meu algodãozinho que tá com água micelar só, tá? Só pra remover mesmo o excesso que agora eu vou aplicar. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é sempre fazer essa observação do rosto com o corpo, tá? Nunca ser uma coisa só. Nunca ser só no rosto. Compara com as outras regiões, compara com o colo, compara com o pescoço, pra você ter uma visão do todo, porque senão vai parecer que você tá saindo de máscara. Agora que eu já entendi também como é que eu vou fazer para escolher essa base, aonde é que eu tenho que aplicar, eu posso escolher a minha base finalmente, não posso? Lembra aqui, ó, Mariazinha, ela quer uma base mate, fluida e de alta cobertura. Se Mariazinha quer uma base mate,
fluida e de alta cobertura, adianta eu dar para ela a base da Tracta, que é mate, densa e de alta cobertura? A base da Suelen, ela é fluida, ela tem cobertura média, mas ela é soft matte. O que quer dizer soft matte, Bia? Quer dizer que ela tá ali no meio termo, ela não chega a ser uma base super seca, mas ela também não chega a ser uma base hidratante. É como se a gente misturasse um pouco os dois. E aí, essa base vai dar boa pra Mariazinha? Porque o que acontece? Às vezes você pode não achar todas as características que você quer numa mesma base, mas você acha a maioria. E aí você encontra uma base que funciona pra você. Tipo, essa base, ela não é mate, mas é soft matte. Sendo que ela é soft matte, ou seja, ali ela tá no meio termo, mas ela é fluida, do jeito que Mariazinha quer. E é de cobertura média, do jeito que Mariazinha quer. Tá ruim pra Mariazinha essa base se a cor tiver certa? Vai dar certo, não vai? Então vamos lá, já tenho aqui a base eleita de Mariazinha. Vamos fazer a aplicação agora? E aí o que acontece? Lembra que eu falei lá que eu ia escolher uma base pra Mariazinha que desse pra ela usar no dia a dia, se ela quisesse, e desse pra usar também quando ela quisesse uma cobertura maior, né? Pra ir pra uma festa. Agora eu vou ensinar esse truquinho pra vocês. Na hora de aplicar a base, a gente acha vários tipos de coisa, né? Tem esponja, tem pincel língua de gato, tem pincel kabuki, tem pincel dual fiber. E às vezes você fica se perguntando, meu Deus, tanto pincel, qual que eu uso? Que pincel que é bom? Não dá essa dúvida na hora que você vai escolher um pincel? Mas o que é que você precisa pensar? Cada ferramenta de aplicação, ela vai me dar um efeito. Quando eu falo de ferramenta de maquiagem, o que eu vou usar para aplicar, eu tenho que entender que existe essa variedade grande porque elas têm efeitos diferentes. Então, eu pegar um pincel língua de gato, ele tem um efeito diferente de eu usar um pincel kabuki ou de um pincel dual fiber, tá? O pincel dual fiber, ele tem duas cerdas que é para poder deixar essa maquiagem mais leve, fazer uma aplicação mais leve no rosto, espalhar mais o produto, ó. Quando eu pego esse pincel, ó, ele espalha mais o produto, ele é mais aberto, então o produto se espalha mais aqui. Diferente de um língua de gato, que ele é mais concentrado ali. Então, aonde eu colocar o produto, ele fica, ele não espalha muito o produto, tá? Então, geralmente, aqui eu uso mais produto e espalho menos. Aqui eu espalho mais e uso menos produto. Em compensação, aqui eu tenho uma aplicação mais leve, mais suave. Aqui eu tenho uma aplicação mais densa. Eu consigo juntar mais a cor, eu consigo ter mais cobertura. A esponja, como ela absorve produto, né? Por mais que ela esteja assim úmida, ela vai absorver produto, ela também entrega uma cobertura mais leve. Bia, o que quer dizer que ela me entrega uma cobertura mais leve? Quer dizer que se eu estiver usando uma base de cobertura alta, a cobertura vai ficar ali entre alta e média. Não vai entregar cobertura alta porque a aplicação não permite que ela faça uma alta cobertura. Quando eu falo que aqui o pincel dual fiber, ele vai me entregar uma cobertura leve, é porque ele espalha tanto o produto que mesmo que o produto seja de alta cobertura, ele vai entregar uma cobertura mais leve, porque é o que o pincel faz. E aí por isso que eu falo que quando você sabe a sua base, você consegue ter outras ferramentas que aí você vai conseguir usar de duas maneiras diferentes. Então, uma base de média cobertura, eu consigo usar um pincel que constrói mais, que entrega mais cobertura e por isso deixa a base mais concentrada, como eu consigo usar um pincel que vai deixar ela mais levinha, tá certo? E é essa aplicação que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Vou colocar um pouquinho dessa base aqui na minha plaquinha e na metade do rosto eu vou aplicar ela com o língua de gato e na outra metade eu vou aplicar ela com dual fiber, para você conseguir ver essa diferença. Qual é a sacada aqui do língua de gato? Você vai aplicando ele assim, ó, puxando aqui para baixo. Com a mão sempre muito levinha. E aí vou vir aqui até o meio do rosto. O que seria aqui, vamos dizer, um problema desse língua de gato? Eu, pelo menos, não gosto muito desse pincel, porque eu sinto que ele risca um pouco a pele, sabe? Apesar dele deixar uma cobertura muito boa, é como se a pele ficasse meio riscada, como se ele não desse um acabamento para maquiagem. Porque ele não consegue dar acabamento, tá? Ele não tem cerda suficiente para fazer ali um super acabamento, ele só faz a aplicação. Então, geralmente, quando eu tô usando esse tipo de pincel, eu gosto de aplicar com ele para ter um bom
para ter esse acabamento, né, de deixar a base um pouquinho mais pesada, com mais cobertura. E eu gosto de vir com a esponja, e aí eu pego mais produto, tá? Pego sempre a esponja com produto e venho bem de levinho, só dando um acabamento, assim, ó. Só para não deixar ficar marcado. Certo? Só para não deixar a aplicação dele ficar marcada e não ficar aqueles risquinhos que ninguém merece. Base passa em cima do olho, depende. Aqui eu tô passando porque eu não vou passar mais nada, tá? Vou aplicar só a base hoje. Mas se eu fosse, por exemplo, me arrumar, fazer uma maquiagem para ir para uma festa, eu não ia aplicar aqui, por quê? Aqui em cima eu vou aplicar sombra, então eu vou aplicar primer de sombra, aquela coisa toda. E aqui embaixo eu vou aplicar corretivo, então não tem muita necessidade de eu fazer essa aplicação de produto ali, entende? É como se eu só... Mas o que é que eu gosto de fazer? Às vezes, depois que eu espalho em tudo, eu gosto de vir aqui, ó, só para dar um acabamentozinho. E deixar tudo mais bonito no vídeo. É mais por vocês, para vocês não me verem assim com a cara meio esquisita no vídeo. Mas no dia a dia não precisa. Se você vai aplicar outras coisas nessa região, você não precisa vir com base. Agora eu vou pegar aqui, ó, o restinho da base que tá aqui ainda, com o meu pincelzinho Dual Fiber, e vou fazer a aplicação do outro lado do rosto. E aí eu quero que vocês observem a diferença de uma aplicação para outra. Esse tipo de pincel, você vai usar ele fazendo um movimento circular, tá? E daqui eu já quero que você veja a diferença na cobertura. Sempre com a mão muito levinha. E aí você percebe que o mesmo pincel, ou que a mesma base, aí você percebe que a mesma base, com pincéis diferentes, ela vai ter acabamentos diferentes. Se não tiver o primer de olho, pode usar a base? Pode, é melhor que nada. Qual é o legal do primer de olho? É que ele não tem esse pigmento de base, então ele não vai alterar a cor da sombra, tá? Mas é melhor você ter base ali e ter onde a sombra grudar do que não ter, tá bom? Vocês conseguem ver a diferença de um lado pro outro? E aí, deu pra perceber a diferença? Ó, principalmente nas regiões aqui, ó, onde eu tenho algumas manchinhas. A cobertura desse lado é diferente. Aqui na região da olheira, que eu não tenho muita olheira, mas dá pra ver, né, um pouquinho a diferença aqui. Então você percebe que mesmo eu achando a base certa, o resto a gente consegue ir mudando, ir modificando, ir mexendo, usando ferramentas diferentes. E é isso que eu tento ensinar. É isso que eu ensino lá no Maquiagem Sob Medida, né, no curso. Como você usar o que você tem. Você não precisa ter 7 bases diferentes, você não precisa ter 10 pós diferentes, você não precisa ter uma paleta de sombra com 150 cores, você precisa saber o que fazer com o que você tem. E é aí que começa a maquiagem. Eu sempre recebo esse tipo, vou passar uma camadinha mais de base, só pra ficar mais igual, tá? E eu sempre recebo esse tipo de comentário, Bi, o que é que eu tenho que comprar pra começar a me maquiar? Qual kit de pincel que eu tenho que comprar para começar a me maquiar? Me diz um kit básico, o que é que eu tenho que ter? E eu sempre falo, nada, não tem que ter. Você tem que aprender para entender o que é que você tem que comprar. Porque senão você vai comprar produto que você não vai usar. Porque se você vai para uma loja comprar um produto sem saber o que você realmente precisa, sem saber realmente o que você quer, você vai comprar produto errado, não tem para onde correr. Não é uma coisa assim, dizer, a loja me vendeu errado. Não, você não sabe o que você quer. Enquanto você não sabe o que você quer, você vai comprar qualquer coisa. É que nem aquela história da Alice. Já assistiram o filme da Alice, Alice no País das Maravilhas? Que ela chega lá pro gato, tem 2 caminhos, e aí ela pergunta pro gato qual caminho que ela tem que seguir. O gato pergunta pra ela pra onde é que ela tá indo, né, onde é que ela quer chegar, e ela diz que ela não sabe. Aí o gato vira pra ela e fala, então vai pra qualquer caminho. Porque pra quem não sabe o que quer, né, pra quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho vai servir. E esse é o ponto da maquiagem, você não pode pegar qualquer caminho, você tem que pegar o caminho certo, tá? Você não pode chegar lá no lugar e aí ver que tudo deu errado. Então, tô aplicando aqui só pra dar um acabamento e não ficar com essa cara tão horrorosa aqui pra vocês. Não finalizar a live tão esquisita, né? Com o rosto tão diferente do outro. O que fazer quando a base vai na sobrancelha? Vanusa, olha, eu não me preocupo assim com isso. Tipo, tem gente que não quer deixar a base encostar. Eu prefiro fazer a aplicação. E aí, o que acontece? Geralmente eu uso pastinha, tá? Deixa eu pegar aqui pra você ver.
geralmente eu uso essas pastinhas de sobrancelha. Então elas vão pigmentar por cima da base sem problema. Agora, às vezes a pessoa tem uma micro, não quer passar produto, sabe? Não quer usar nada de produto para preencher a sobrancelha. Então o que é que eu indico? Você pegar um cotonete com um pouquinho de água micelar, molha o cotonete e limpa só a sobrancelha com água micelar. Vai ficar show, tá? Então é isso, meus amores. Essa foi a nossa aula de base. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tenham aproveitado bastante, tá? Então eu quero que vocês façam aí, ó, o teste da Mariazinha de vocês. Cada uma vai escrever seu nome e vai escrevendo o que é que precisa, o que é que sente necessidade numa base, sabe? Faz aquele debriefing da maquiagem ideal, da base ideal, o que é que ela precisa ter. Um beijo, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo.